Olá, bem-vindo a mais uma aula do HomeBio. Eu me chamo Pedro, estudante de Biologia da Unesp de Ilha Solteira, e hoje eu quero ministrar a aula sobre aves, o grupo aves, né, a classe aves. E eu quero mostrar para vocês um pouco das características gerais, um pouco da fisiologia que esse grupo traz, as suas características específicas e algumas curiosidades no decorrer da aula. Então vamos lá. A classe aves, né? Então elas são um grupo de animais muito conhecido atualmente e ela tem duas características específicas dela, que ela apresenta bicos e penas. E quando a gente fala que sabemos tudo sobre as aves, na biologia não funciona assim, né? Quando a gente sabe tudo, uma hora ou outra mais para frente a gente acaba descobrindo algo novo sobre aquele grupo. Então, na biologia, vamos descobrir por que as aves voam e outras aves não, né? Outras aves que estão no grupo acabam não tendo adaptação no voo, como funciona o seu sistema de voo, funciona o seu sistema de canto, a sua fisiologia. Então, a gente vai entender alguns conceitos biológicos aplicados e algumas curiosidades sobre essa classe. Eu trouxe uma imagem de um fóssil, né, na direita. Esse fóssil é o Archaeopteryx lithografica, nome meio complicado de falar, mas é um fóssil reconhecido como um dos primeiros animais a possuírem penas e bicos, né, que é a característica do grupo das aves. Então a gente pode falar que ele é uma das primeiras aves a aparecer no nosso território. Então, antes de começar os conceitos, a gente acaba precisando lembrar que as aves têm uma importância ecológica muito grande, né? Além de participar de diversas cadeias alimentares, ela controlando a população de insetos e roedores, esses animais também são essenciais para os vegetais. Por que para os vegetais? Porque eles atuam na polinização de algumas espécies, como dissipadores de sementes. Então, eles estão presentes na cadeia alimentar, né, controlando algum grupo, e também na polinização das plantas, e dissipando sementes dessas plantas, desses vegetais. Então, como pertence ao reino animal, as aves compartilham todas as características comuns desses seres, né, com tudo o que elas fizeram se agrupar aqui no grupo das aves, foram a combinação de características específicas, como os bicos e as penas. Então, as principais características das aves. Ela tem a presença de penas, que é uma exclusividade desse grupo. Apresenta bicos sem dentes, presença de asas, com ou sem função de voar. A sua pele é queratinizada, seca e impermeável, ajudando na regulagem de água dentro do seu corpo e na sua temperatura. Então, ela possui sangue quente, que são seres homeotérmicos ou endotérmicos, né? Que é aqueles seres que têm a sua produção de calor. Podem ocupar ambientes marinhos ou terrestres, mas predominantemente elas ocupam o ambiente dos ares, né? Porque ela passa a maior parte da sua vida voando. Elas são vertebrados, são ovíparas com casca rígida, e ela tem um metabolismo elevado e anatomia leve, né? Algumas aves ali que eu falei, né, que podem ocupar ambientes marinhos ou terrestres, mas predominam nos ares. Algumas aves do grupo, elas acabam predominando só em ambientes terrestres, porque algumas aves, elas não possuem adaptação para o voo, porque ao longo da sua linha histórica, ela precisou estar no chão, porque é onde buscavam seus alimentos, sua maneira de sobreviver, e passou para os seus descendentes essa adaptação para não voar. Porque ali onde ela ocupava o espaço que ela ocupava era melhor do que ficar voando para ela. Mas para outras, igual aves migratórias, elas precisam voar de continente ou de região para região para poder fazer seu ciclo completo de vida. E a anatomia leve é para algumas aves que têm o sistema, a adaptação para o voo, né? Então, as características das aves.
Vou começar falando as características das penas. As penas são uma característica exclusiva das aves, e isso tem uma justificativa. A maioria das aves passam boa parte da sua vida voando ou nadando. Para isso, as penas são essenciais em servir de isolamento térmico e manter a endothermia, né? Como elas produzem o seu próprio calor, né? Elas são endotérmicas, elas precisam dessas penas para manter o calor em si, porque se elas não tivessem essas penas e tivessem que voar de um ambiente com temperatura elevada ou um ambiente com temperatura fria para o ambiente oposto, né, para uma região oposta, elas iam perder essa temperatura que elas estavam no ambiente anterior, né? Então, elas precisam desse isolante, que são as penas, isolante térmico, para manter a sua característica de endotérmico e homotérmico. Os outros isolantes térmicos dos animais costumam ser a gordura ou o couro, né? Mas esses materiais são pesados demais para alçar voo, então as penas vieram para retirar essa parte, essas características que existem em outros grupos, né? Para manter a sua temperatura. Então, para ela poder alçar voo, né, ela teve que trazer na sua evolução essas penas para ter um corpo leve, uma anatomia leve, para assim poder alçar voo, né? Então, assim, na história da evolução acabaram destacando-se as penas. Outras duas funções das penas são servir de camuflagem, de acordo com a vegetação local, e ser um atrativo sexual, né, para elas poderem, para as fêmeas ou os machos poderem visualizar como atrativo sexual da espécie, sendo que normalmente os machos possuem exuberância nas cores. Um exemplo desse de exuberância nas cores, né, de um atrativo sexual é o pavão, né, que ele tem umas penas deslumbrante, exuberante, e eles usam um ritual de acasalamento, né, que é para chamar a fêmea com o rabo, com as penas do rabo dele, mostrando para a fêmea. Outra característica das aves é as asas e os voos. O voo foi e é um importante mecanismo de adaptação, pois permite uma série de facilidades para as aves, como se locomover entre habitats com facilidade, fugir de predadores, buscar novas fontes de alimentos diante de uma escassez, ter maior campo visual do ambiente, realizar migrações rapidamente diante de condições desfavoráveis. Então, esse mecanismo de adaptação, né, o voo, ele permitiu para que as aves, numa época onde elas viviam, que naquela região que ela se encontrava, elas não tinham alimento, não tinha local para procriar, para ter descendentes ali, elas podiam ir para outra região, fugindo dessa escassez de alimentos, de predadores em si, indo para uma região mais favorável, né? Por isso que a gente tem as aves migratórias, mesmo que as aves estejam num ambiente adequado para elas ali, com o decorrer da sua linha evolutiva, elas precisam migrar para outros ambientes, porque talvez alguma adaptação seja no período que elas vão procriar, que aquelas aves vão procriar, precisam de um lugar mais quente ou mais frio. Estou colocando exemplos aqui. Então elas precisam sair daquele local que elas estão, que é um local adequado para elas, porém não para o período reprodutivo dela, elas precisam buscar um outro local. Então, mas ao longo dos anos, algumas aves acabaram em ambientes em que o voo não era tão necessário, foi aquilo que eu falei no dos primeiros slides. Por processo de seleção natural, sua capacidade de voo foi reduzida ou extinguida mesmo tendo asas. Então, ao longo dos anos, algumas aves se situaram em um local, e esse local não precisava, porque não precisava do voo, então esse local estava perfeito para eles. Então, essas aves foram passando geneticamente para os seus descendentes, que o voo não era mais necessário, seria só um gasto calórico para eles, porque aquele local, aquela região, aquele habitat que eles estavam vivendo era adequado para eles. Então, os descendentes dele foram adquirindo essa genética de não precisar voar,
porque o habitat ali estava bom, porque talvez não tinha alimentos suficientes para a espécie, não tinha tantos predadores para eles, a sua parte reprodutiva ali, sua parte, o habitat para a reprodução deles era adequado, então eles não precisavam voar de região para região, igual outras aves faziam, então eles acabaram extinguindo ou reduzindo, né, a sua capacidade de voo. Então, diante disso, a gente tem dois grupos de aves, quando a gente fala de voo. Então, o primeiro grupo é os carinatas, que é as aves que podem voar. Elas possuem esse nome porque é uma quilha, que é uma estrutura no osso externo e músculo peitorais, chamada de carena. Ela dá a sustentação para o batimento das asas sejam fortes o suficiente para alçar e manter o voo. Então, os carinatas são um grupo de aves que podem voar, e esse grupo teve uma adaptação na sua estrutura, que é a quilha, que fica bem no meio, como se fosse o encontro da nossa costela, da nossa costela, ali fica a quilha das aves. E essa quilha, ela fica no osso externo, e ela tem os músculos peitorais, chamados de carena, para ter essa força, para fazer a mecanização das asas, para ter esse batimento das asas seja forte o suficiente para ter o voo. E a gente tem o outro grupo, que é o grupo das aves que tem voo curtos ou não voam, que é os atitas, que só consegue fazer voos curtos, como as galinhas, ou não possui a carena, né, que é os músculos peitorais, como os avestruzes e as emas. As asas podem ainda sofrer modificações para assemelhar as nadadeiras e permitir o nado, como nos pinguins, né? Então, os pinguins, os avestruzes, as galinhas, são as aves que não voam, elas não possuem esse músculo, porque com o decorrer da evolução da linha evolutiva dela, ela foi perdendo, porque seria um gasto para o corpo dela alto de energia para construir aquele músculo e não precisar usar. E algumas outras espécies, como os pinguins, eles sofreram modificações nas suas asas para assemelhar a nadadeira, as nadadeiras, para permitir assim o nado, porque o pinguim eles nadam para buscar a comida deles no mar. Então eles tiveram essas modificações. Então aqui nesse slide eu quero falar dos dois grupos, né, que é as carinatas e as atíctas. Então as carinatas, elas podem voar e tem a estrutura de quilha e a carena, que é o músculo. E rastitas, elas não têm a carena, que é o músculo os músculos peitorais para o voo, porém, e elas com isso eles não têm voo, né? Então é isso que eu queria deixar claro. Então, a outra característica é a pele das aves é queratinizada, assim como o ser humano, seca e impermeável, porém algumas aves apresentam as glândulas uropigianas situadas acima da cauda. A sua função é auxiliar na hidratação da pele e tornar as penas impermeáveis à água, pois secretam um óleo. Então, a pele das aves, elas são queratinizadas, elas são secas e impermeáveis, para ajudar no seu controle de água no corpo, no seu controle de temperatura. E elas possuem as glândulas uropigianas. Essas glândulas uropigianas, ela tem a função de hidratação da pele. Como a pele é seca e impermeável, elas precisam hidratar um pouco essa pele. E ela tem outra função que torna essas glândulas uropigianas, ela tornam as penas impermeáveis, pois elas acabam secretando uns óleos. Isso explica porque os patos viram a cabeça até a cauda e esfregam o bico no resto do corpo, porque eles pegam esse óleo das glândulas e passam nas penas. O canto, a característica das aves, o canto. A origem do canto está em um órgão específico, né, do seu aparelho fônico, que é a siringe. Com a siringe ela consegue fazer o canto que a gente escuta, né? Então o canto pode servir como elemento de comunicação, advertência, demarcação de território e atrativo sexual. Agora a gente vai para a classificação das aves. A classificação das aves na biologia serve com o intuito de agrupar ou diferenciar, facilitando o processo de identificação e comparação. Então na biologia a gente classifica
algum grupo no intuito de facilitar o processo de identificação e o processo de comparação. No caso das aves, elas podem ser classificadas quanto ao habitat dela, a sua alimentação, ou de acordo da sua taxonomia. A taxonomia é um pouco mais complexos, né, porque vai classificar em muitos grupos, e eu não quis trazer isso, senão ia ficar um tempo de aula maior. Então eu vou falar mais sobre o habitat e alimentação, mas eu vou trazer também a taxonomia, alguns grupos da taxonomia. Então, quanto à alimentação, a classificação quanto à alimentação. Nem todas as aves se alimentam das mesmas coisas, ou se utilizam das mesmas técnicas para conseguir alimento, pois depende do ambiente em que vive e das ofertas deles. Então a gente vai ter as aves classificadas em insetívoros, que são do tipo de ave que come insetos, granívoros, que alimentam-se de sementes ou não, ou grãos, frugívoros, que são aqueles que se alimentam de frutas e frutos, nectarinos, que se alimentam, que extraem os néctares das flores, os carnívoros, que consomem carne de animais vivos, os piscívoros, que se alimentam de peixes, os necrofágicos ou distrívos, que são aqueles que se ingerem de carne de animais mortos, consequentemente efetuam a limpeza da natureza, e os onívoros, que são as aves que apresentam hábito alimentar generalista e diversificado, podendo comer frutas, insetos ou outros grãos. Então, essa é a classificação quanto à alimentação. A maioria das aves, elas são granívoros, ou frugívoros, ou carnívoros. Algumas específicas são as outras. Então, quanto à classificação habitat, os ecossistemas elas abrigam uma diversidade de condições com os climas e ambientes diferentes. Por esse motivo, eles podem ser classificados de acordo com o local em que vivem. Então, a gente vai ter os aquáticos, silvícolas, limicolas e marinhos. Os aquáticos são aqueles que vivem em rios ou lagos de água doce. Os silvícolas são aqueles que vivem em florestas, mata, cerrado, caatinga, campos rupestres. Os limicolas, ele prefere locais com lodo, exemplos são de manguezais e lagoas. E os marinhos são aqueles que vivem nas costas ou nos oceanos. A classificação quanto à taxonomia, né, que a taxonomia é uma ciência que classifica e nomeia todos os seres vivos já encontrados. E de acordo com os níveis taxonômicos, as aves pertencem ao reino animal, ao filo Chordata e ao subfilo Vertebrata. A classe que recebe tem o nome de ave. De acordo com a teoria evolutiva, a classe das aves ocupa a 4ª posição na ordem crescente de complexidade, né, que a gente tem os peixes como a primeira, anfíbios, répteis, terceira, aves quarta e mamíferos quinta. Essa classe é subdividida em algumas outras, como por exemplo as seriformes, que são cisne, gansos e patos. Então, ela traz uma os cisne, gansos e patos, eles têm uma característica exclusiva para colocar nas seriformes, ou apodiformes, e assim sucessivamente. Tem diversas classificações de aves quanto à taxonomia dela. Ela vai falar da anatomia e fisiologia das aves. A anatomia é uma área da biologia responsável por dar o nome da parte do corpo, enquanto a fisiologia se ocupa do funcionamento dos órgãos e sistema. Então a gente vai ter o sistema digestório das aves. As aves têm bico rígido e sem dente, portanto o alimento não passa por trituração na nossa boca, então ele não tem o primeiro processo, mas tem que ocorrer esse processo de trituração, né? As aves não têm um sistema adequado para comer o alimento inteiro. Eles têm algumas adaptações que seria o papo e a moela. Então, o papo seria para armazenar e ter um pouco de elementos químicos ali para derreter aquela comida, e na moela, que é uma outra estrutura, onde o alimento é triturado. E de logo, então, a ave tem um sistema mesmo com essas adaptações, ela tem um sistema digestório completo, então ela vai entrar pela boca o alimento e sair pela cloaca, né, porque é o nome dado ao final do sistema digestório da ave. Porém, ela tem essas duas especificações, que seria o papo e a moela. O papo é para ter armazenado ali o alimento e sofrer algumas modificações químicas nesse alimento, e a moela onde é triturado. Tem algumas aves que precisam de comer algumas coisas mais duras, mais rígidas, para ter esse alimento melhor triturado. Então elas acabam comendo pedras, coisas rochas, ou coisas mais rígidas para ajudar nessa trituração. A gente vai ter o sistema respiratório das aves.
As aves têm. A respiração das aves é pelos pulmões, mas esses pulmões não possuem alvéolos. Eles são formados por vários parabrônquios, que é onde ocorrem as trocas gasosas por difusão. Além do sistema dela de respiração, acoplado nesse sistema respiratório, elas têm os sacos aéreos. O que seriam os sacos aéreos? Seriam bolsas de ar que têm como objetivo ajudar no voo, na adaptação do voo dela, né? No voo dela. Além de também ter nos interiores dos ossos delas pequenas bolhas de ar, né? Que vai deixar o esqueleto dela mais aerado e leve. Aqui a gente precisa ter como base que a respiração das aves é pelos pulmões, só que esses pulmões não possuem alvéolos, e as trocas gasosas é pelos parabrônquios, e também que elas têm sacos aéreos para ajudar no voo dela, para deixar o corpo dela mais leve e ajudar no voo. O sistema circulatório das aves. O sistema circulatório das aves apresenta um coração com 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, semelhante ao humano. Porém, o que é ótimo, né, para bombear melhor o sangue, para manter o metabolismo dela, que é acelerado. Então, é um coração que a gente assemelha com o humano das aves, né, tendo 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. O sistema excretor das aves. O sistema excretor é formado por rins, e a substância excretada é o ácido úrico. Como o ácido úrico é um composto mais metabolizado e menos tóxico, precisa de menos retenção de água, assim o animal não fica mais leve. Então tudo na ave é para ficar mais leve. Então nesses animais há a ausência da bexiga urinária, e o material excretado vai direto do rim às uretas, onde é eliminado com as fezes. Então por isso as fezes da ave ela tem o ácido úrico e as fezes. Então ela acaba secretando, vamos colocar popularmente falando, ela acaba mijando e cagando ao mesmo tempo. Então, algumas espécies existem glândulas de sal, cuja função principal é a eliminação da grande quantidade de sal, e essa estrutura é comum em aves marinhas e também ajuda na retenção de água e alívio do peso. E o sistema reprodutor das aves. O sistema reprodutor das aves elas são animais ovíparos, ou seja, elas produzem ovos. A sua casca é rígida e formada por carbonato de cálcio. Além disso, é porosa e permite troca gasosa entre o embrião e o ambiente. E também na cloaca que os ovos são postos. Então, pela cloaca que os óvulos saem. A reprodução é do tipo sexuada e a fecundação é interna, ocorrendo antes que o óvulo seja revestido pela casca calcária. No interior do ovo, há membranas protetoras e reservas alimentares na forma de germe clara. Esse é o sistema reprodutor e o ovo da ave. Então, no sistema nervoso, o cérebro das aves é responsável pela coordenação e pelo equilíbrio, sendo bastante volumoso, o que permite uma movimentação em 3 dimensões durante o voo. Então, além disso, os olhos também são bastante desenvolvidos, permitindo uma visão de longo alcance. As aves marinhas, por exemplo, conseguem ver dentro e fora da água. As aves de rapina são capazes de detectar presas por meio de sensibilidade da luz ultravioleta. Então, o seu sistema nervoso é bastante desenvolvido, bastante volumoso, por causa do seu voo e por causa da sua adaptação para alimentação. Então, muito obrigado pela paciência, pela aula. Espero que todos tenham entendido e acompanhe mais no nosso canal.